Olá, tudo bem? A gente demora, mas aparece por aqui. Esta é a nossa atividade do quarto bimestre, o último. É sobre a equação da reta. O que é a equação de uma reta? É uma formulinha matemática, uma relação matemática entre x e y, onde x e y são as coordenadas genéricas dos infinitos pontos que compõem uma reta. Portanto, se você conhece a equação da reta, você consegue descobrir as coordenadas dos infinitos pontos da reta. Olha que legal! E como é que a gente chega nela? Usando aquela ideia que, escolhido um ponto, por esse ponto passam infinitas retas, cada uma com a sua inclinação diferente. Portanto, dado um ponto e uma inclinação, só tem uma única reta que passa por esse ponto e tem essa inclinação. Por exemplo, você escolheu esse ponto e a inclinação de 60 graus com o eixo X. Só tem uma reta que passa pelo seu ponto e forma exatamente 60 graus com o eixo X. É essa ideia que a gente usa para deduzir a equação da reta. Vamos ver isso no papel? Agora, ilustrando o que eu havia falado. Dado um ponto qualquer no plano, por esse ponto passam infinitas retas, infinitas. Cada uma formando um ângulo diferente com o eixo X, que é a sua inclinação. Portanto, só tem uma reta que passa pelo ponto e forma um determinado ângulo com o eixo X, que é a sua inclinação. Logo, conhecendo as coordenadas do ponto, x0, y0, conhecidos, e conhecendo o ângulo, você determina uma única reta. E é isso que a gente vai usar para descobrir a equação que dá as coordenadas dos infinitos pontos desta reta. Lembrando que a inclinação da reta a gente chama de m, que é a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x. E para calcular a tangente desse ângulo, precisamos conhecer dois pontos desta reta. Esse ponto é conhecido de coordenadas x0 e y0. Vamos pegar outro ponto genérico, P, de coordenadas genéricas x, y. Mas importante, esse ponto P pertence a essa reta. Então, eu posso calcular a inclinação dela usando esses dois pontos, fazendo ΔY sobre ΔX, onde ΔY é a diferença dos y, dos dois pontos, pode ser y menos y0, e ΔX é a diferença dos x, dos dois pontos, pode ser x menos x0. Pronto. Daqui sai a equação da reta. Esse x menos x0 está dividindo, passa para cá multiplicando o eminho. Então vai ficar y menos y0 sozinho desse lado, igual a m que multiplica x menos x0. Essa daqui é a chamada equação fundamental da reta. M é chamado de coeficiente angular ou inclinação da reta. É a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x. x0 e y0 são números conhecidos, porque são as coordenadas do único ponto da reta que eu conheço, por enquanto. E x e y são as variáveis, são as coordenadas genéricas dos infinitos pontos que pertencem a essa reta. Importantíssimo para você identificar a equação de uma reta. As variáveis x e y estão elevadas ao expoente 1. Portanto, é uma equação, uma função do primeiro grau. Isso caracteriza a equação de uma reta. Bom, isolando o y, desse lado, por exemplo, da igualdade, a gente vai ter a chamada equação ou forma reduzida da equação da reta. É só passar o y menos y0 para o outro lado e fazer
a distributiva, que é o chuveirinho com o m. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar y igual, fazendo aqui a distributiva com m, mx menos mx0 e o menos y0 que passou para o outro lado, mais y0. Isso tudo aqui é um número, porque tudo aqui é constante, podemos chamar esse número de n. Portanto, a forma reduzida fica assim, y igual a mx mais n, onde esse m é chamado de coeficiente angular, é sempre o número que multiplica o x, é a inclinação da reta, e esse n é chamado de coeficiente linear. Qual é o significado dele? É o pontinho exato onde a reta cruza o eixo dos y. Ela cruza o eixo dos y bem nesse número n aqui, ó, y igual a n. É o coeficiente linear. E essa aqui é a equação ou forma reduzida da equação da reta. Reduzida, né? E, interessante, se você passar tudo para um lado só, igualar a zero, você vai ter a chamada equação geral da reta, cuja característica principal para você identificar é que o expoente do x e do y, como eu falei, é sempre 1. Passando tudo para um lado só, você vai ter uma situação assim. Um número que multiplica x elevado a 1 sempre, mais outro número que multiplica y elevado a 1, mais outro número, que pode ser qualquer número, inclusive 0, igual a 0. X, y elevados a 1. Isso aqui é a chamada equação geral da reta. No fundo é tudo a mesma coisa, só escrito de uma forma diferente, né? Então, apareceu uma relação matemática com as variáveis x e y elevadas ao expoente 1, você já sabe que ela representa uma reta. Isolando o y aqui, que nem eu fiz já para obter a equação reduzida, você vai ter o seguinte, que é legal você observar. Isolando o y, passo o ax para cá, fica negativo, passo o c para lá, fica negativo. C. Agora o b está multiplicando, passa dividindo. Note o seguinte, o número que multiplica o x na forma reduzida é a inclinação da reta, é o coeficiente angular. Portanto, o coeficiente angular dessa reta, que a gente chama de m, vale menos a sobre b. E vai ser sempre assim, onde o a é o número que multiplica o x, e o b é o número que multiplica o y. E a inclinação é menos, então, o número que multiplica o x, menos o a, dividido pelo b. Exemplo, essa reta aqui, ó, 3x mais 4y menos 5 igual a 0. Qual é a inclinação dela? A inclinação dela é, ó, o número que multiplica o x é a, o que multiplica o y é b, a inclinação dela é menos a sobre b. Então, é menos 3 sobre 4. Essa é a inclinação dessa reta. Só lembrando, quando a inclinação é negativa, quer dizer que essa reta forma um ângulo obtuso, né, com o eixo x. É uma reta inclinada decrescente. Não é legal? Não é bacana? Vamos para a atividade. Vocês vão preencher a terceira coluna desta tabela que nós estamos trabalhando. Lembram, em cada linha da tabela tem 2 pontinhos, cujas coordenadas vocês já determinaram observando os pontinhos no quadro dado. Já calcularam também a distância entre os 2 pontinhos e, como em 2 pontos diferentes sempre passa uma única reta que tem uma inclinação, vocês já calcularam também a inclinação da reta que passa pelos 2 pontinhos, preenchendo a segunda coluna. Pronto, vocês têm tudo que precisa
para preencherem a terceira e última coluna da tabela, que é escrever a equação da reta, que passa pelos dois pontinhos. Por quê? Porque tudo que você precisa para escrever a equação de uma reta que passa por dois pontos é conhecer as coordenadas de pelo menos um dos pontos, e aqui no caso você conhece de dois, mas basta um, e a inclinação dessa reta. Então você vai escolher as coordenadas de um dos dois pontos, pegar a inclinação da reta e escrever a equação da reta preenchendo a terceira coluna. Olha só, vamos completar a primeira linha da tabela como exemplo, para vocês completarem as demais sozinhos. Temos na primeira linha da tabela os pontos A e B, a distância entre os dois pontos vocês já calcularam, deu 5, e a inclinação da reta que passa pelos pontos A e B, vocês também já calcularam e deu mais 4/3. Falta agora só preencher a terceira e última coluna da primeira linha, que é justamente a equação da reta. Note, lembram, o que a gente precisa para escrever a equação de uma reta? Conhecer um ponto, só um da reta, aqui no caso já conhece dois, mas basta um, e conhecer a inclinação. Podemos pegar tanto o pontinho A como o pontinho B para escrever a equação da reta, dá na mesma. Vamos pegar o pontinho A. As coordenadas do ponto A, vocês já determinaram, e é 2, 3. E a inclinação é 4/3. É o eminho. 4/3. Vamos então escrever a equação da reta na forma fundamental, que é o ioiô michôchô que eu falo. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O y0 e o x0 são as coordenadas do ponto conhecido. No caso, as coordenadas do ponto A, 2, 3. Portanto, o 2 é o x0 e o 3 é o y0. E o m é 4/3. Como é que fica, então, a equação da reta na forma fundamental? Y menos 3 igual a 4/3, que multiplica x menos 2. Pronto. Ó, você pode já escrever aqui a equação da reta na forma fundamental. Y menos 3 igual a 4/3, que multiplica x menos 2. Pode deixar a resposta assim? Pode, tá certo. Está na forma fundamental. Agora, se você quiser, você pode também, né, escrever na forma reduzida. É só isolar o y, né? Isolando o y aqui, vamos passar o 3 para lá, multiplicando todo mundo. 3 vezes y, 3y, 3 vezes menos 3, menos 9, igual. Agora vamos passar o 4 aqui, ó, multiplicando todo mundo, fazendo distributiva com o 4. 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 2, menos 8. Temos que isolar o y. Passa o menos 9 para lá, vai ficar mais 9, com menos 8 vai ficar 1, né? E passa o 3 dividindo. Então, passando 9, vai ficar 4x mais 1, passando 3 dividindo, y é igual a 4/3, que multiplica x, mais 1/3. Essa é a forma reduzida da equação dessa reta. Observe que o coeficiente do x na forma reduzida é o eminho, é o coeficiente angular, é a inclinação, 4/3, e aqui o 1/3 é o coeficiente linear, que é o ponto onde a reta cruza o eixo y. Como o coeficiente angular dessa reta é positivo, ela é uma reta crescente, né? E como o coeficiente angular, o coeficiente linear é 1/3, isso quer dizer que ela cruza o eixo y bem no valor y igual a 1/3. 1/3. Bom, então você poderia também responder aqui
na terceira coluna, a equação na forma reduzida. Y é igual a 4/3 de x mais 1/3. Está correto também. Ou ainda, se você preferir, você pode escrever ela na forma de equação geral da reta. Como é que você faz a equação geral? Você passa tudo para um lado só da equação e iguala a zero do outro lado, né? Então, podemos fazer isso. A partir daqui, ó, vamos passar tudo para o lado esquerdo, né? Então, esse 4x passa para cá, vai ficar menos 4x, e esse menos 8 passa para cá, vai ficar mais 8. Então, vai ficar menos 4x mais 3y. Então, o menos 8 passou para cá, ficou mais 8, com menos 9, menos 1, igual a 0. Pronto. Ó. Essa é a forma de equação geral dessa reta. Então, aqui está na forma fundamental, que é o ioiô michoxô. Aqui está na forma reduzida e agora aqui na forma de equação geral, né? Igualada a zero. Então, aqui também você poderia preencher assim, menos 4x mais 3y menos 1 igual a zero. Né? Então, todas essas três formas estão corretíssimas, né? Agora, não precisa fazer as três, não, tá? Escolhe uma das formas para preencher aqui a terceira coluna e tá ótimo. Façam para as demais linhas da tabela. Fácil, né? E aí, entenderam a atividade? Qualquer dúvida, me procure. E não esqueçam de dar um joinha aí no vídeo e se inscrevam no canal do Memeco, que sou eu. Participem também toda sexta, às 11 da manhã, nos nossos encontros aula ao vivo, na sua turma no Classroom. Lá você pode aparecer, falar, perguntando, dando as suas informações. Até!